Boa tarde, leitor e leitora do Diário do Grande ABC. Eu sou a Marcele Belli e esse aqui é mais um programa, uma entrevista durante essa pandemia aí, nosso novo formato de entrevistas ao vivo, feitos para você participar mesmo, mandar sua pergunta, tirar sua curiosidade e a sua dúvida. E hoje é um dia muito especial, nós entramos na semana aí de homenagens dos profissionais da saúde, que têm sido mais do que guerreiros aí durante o novo coronavírus, a pandemia, né? E eu tenho o prazer de receber a Cláudia. Cláudia, ela tem um nome super... Cláudia Renata da Silva Nobre, é um nome super Hum. nobre. Auxiliar de enfermagem. Aí, obrigada, Cláudia, por participar. Obrigada a você pelo convite, Marcela. Então, olha, a Cláudia está representando aí todos os profissionais da saúde, do ABC, do Brasil e do mundo, neste dia tão Olha, especial que é o Dia Internacional da Enfermagem, né? Então, não poderia deixar de ser uma entrevista, então, com quem está aí na linha de frente deste inimigo invisível aí que está causando tanto na vida de todo mundo, né, Cláudia? Marcela. E como, viu? Eu estou A muito Cláudia feliz vai de estar contar. participando, viu, amor? Imagina, obrigada. Ela está de folga hoje, viu, gente? Por isso que ela está participando. E ela vai contar direitinho como é que são os bastidores, como é que está sendo essa relação enfermeiro auxiliar com os pacientes, enfim. Mas deixa eu contar para vocês por que foi, então, instituída essa data, né? Que é uma referência ao nascimento de Florence Nightingale. Foi o marco de enfermagem moderna no mundo. Mãe e mulher, né? Muita honra. Sim. No Brasil, então, além do Dia da Enfermagem, comemora-se a Semana do Profissional da Saúde, que começa hoje, dia 12, e vai até o dia 20, que é o Dia do Auxiliar e Técnico de Enfermagem, a Cláudia Auxiliar. Então, o Ministério da Saúde instituiu essa data e que bom que a gente pode, então, homenagear vocês, né? Não tem que ser só com aplausos nas janelas e sacadas, mas tem que ser com atitudes, né, Cláudia? Então, me conta, como é que está sendo auxiliar de enfermagem, então, neste tempo de pandemia? Então, Marcela, está sendo bem difícil. Como você disse no comecinho, é um inimigo invisível, a gente nunca sabe quem tem, quem não tem. E eu estava fazendo até um comparativo com a produção aí, que ir trabalhar é a mesma coisa de que você tem um iPhone 11. Olha Uhum. só o comparativo. Tem um iPhone 11 e naquela esquina tem 6 bandidos e você tem que passar por eles todos os dias. Eu estou falando de um sentido figurado, mas é assim que a gente fica. Você tem que Uhum. enfrentar o bandido todos os dias, passar por ele com uma coisa muito especial, que no caso é a nossa vida. Então, assim, a gente sai de casa sabendo que vai lidar com o Covid. Se a gente vai voltar contaminado ou não, isso daí a gente não sabe. Então, você imagina a tensão que é a gente sair de casa para enfrentar de frente, né? Porque os hospitais estão lá e geralmente agora é tudo Covid, né? Não tem mais falar assim, Uhum. esse paciente não tem. Se foi internado com suspeita, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então, assim, o duro é lidar com o inimaginável. Será que tem? Que não tem? Então, está sendo bem difícil, não está sendo fácil, não. E cada dia que a gente volta é um motivo de agradecer a Deus por mais um dia. Mas tem sido muito. A gente tem aprendido muito. Deixei de lado muitas coisas que eu achava que eram importantes, entendeu? E vi que realmente o que é importante é os nossos filhos, a nossa casa, os nossos pais, que eu tô morrendo de saudade dos meus, de abraçar. Então, Uhum. assim, isso vai ensinar bastante para nós profissionais. Conta pra mim, quantos filhos você tem? Você mora em São Caetano, né, Cláudia? Eu moro em São Caetano, tenho 3 filhos, tenho uma menina de 20, que já mora em São José porque ela estuda, tenho um menino de 12, que está aqui causando nessa quarentena, e mais o pequenininho de 4 anos. Tenho 3 filhotes. Certo. E onde você está trabalhando atualmente? Como que é o seu Hum, turno? Como é que funciona? Eu faço 6 horas todos os dias. Então eu entro às 7 da manhã e saio às 13 todos os dias, independente se é feriado, se é Natal, se é Ano Novo, é o turno de 6 horas. Certo. E em qual hospital? Hospital Heliópolis. Que é bem na divisa ali com São Caetano, né? Isso, divisa de São Caetano com Sacomã. Isso. E como é que está sendo a procura por pacientes positivados de Covid-19?
todo dia entra? Como é que está a internação e como é que está sendo o protocolo de atendimento dessas pessoas? Então, o Hospital Heliópolis não é um hospital referência para o Covid, né? E só que como tem aparecido muitos casos, o que foi feito? Foi feito uma ala especial só para o atendimento desses pacientes, porém a triagem tem que ser normal, a triagem é via pronto-socorro. Então não tem como você fazer a entrada do paciente por um outro meio. Então eles são atendidos a priori lá e feitos os exames que devem ser feitos como tomografia, né? Porque nem todo mundo é testado, infelizmente. Então, depois do diagnóstico feito através dos exames de laboratório e de imagem, é que o paciente vai ser internado ou não, entendeu? Aí tem uma ala especial que foi reformada e construída só para isso. Certo. E hoje você tem uma noção de quantos pacientes estão internados por causa da Covid lá, em média? Só para a gente ter uma Então, noção. deve ter mais ou menos, como não, eu já te falei, não é um hospital referência nisso, deve ter uns 12 pacientes internados por esse motivo, tá? E na UTI também, a UTI tem algumas vagas, deve ser 2 pelo diagnóstico de Covid. Certo. E a sua área é cuidar deles ou não? Então, Faz parte do seu trabalho? Faz parte do meu trabalho, porque o meu setor é um setor de internação de clínica cirúrgica e vascular. Só que temos um paciente internado com suspeita de Covid. Então, assim, você tem que prestar os mesmos cuidados. Você tem que entrar para fazer o banho, os curativos. Então, o que tem que ser feito é você se paramentar e prestar o mesmo cuidado que você presta aos demais que estão internados na mesma ala. Certo. E você deve estar conversando com seus colegas enfermeiros, que também estão em outros hospitais, né? Qual que é a principal dificuldade de vocês durante essa pandemia? O que você tem notado que que os auxiliares enfermeiros têm reclamado mais durante tudo isso? Assim, você diz em relação ao hospital ou em relação à vida no Em geral, relação assim? ao tratamento da Covid, toda a parte de EPIs, o que eles têm notado mais dificuldade? Ou é a própria doença mesmo, que ainda é desconhecida? O que tem causado mais angústia em vocês? Então, Marcela, o que tem causado angústia não é a falta de EPIs, graças a Deus, cada hospital tem a sua administração e eu não posso reclamar do Hospital Heliópolis, ele tem tido todo tipo de material necessário, tá? E ainda mais que o número de casos são poucos, mas porém tem tudo que precisa para que o funcionário enfrente o paciente com o Covid. Mas eu digo no geral, como a humanidade, né, o brasileiro está tratando o Covid como se fosse uma brincadeira, porque você vê que realmente as pessoas acham que talvez seja um problema político e não é, tá? Eu estou aqui até fazendo um apelo. O Covid não é um problema político, ele existe, ele está matando, ele mata, ele destrói as famílias. Então, assim, o ficar em casa é complicado porque você precisa pagar suas contas, mas é aquilo que a gente fala, se você pode, fique em casa, porque realmente existe, realmente está matando, e assim, quanto mais vocês saem de casa, mais nós, os profissionais de enfermagem, temos que trabalhar, né? Porque aumenta o número de casos. E assim, o Hospital Ipiranga, que é um hospital referência, está recebendo muitos casos. Os hospitais de campanha, ao contrário de que muitas pessoas estão falando que não tem pacientes, está cheio sim. Então, assim, as pessoas que criticam precisam começar a buscar informações de verdade, não fake news, né? Então é bom acompanhar o diário. O diário é bom, Por o diário não favor. tem fake news. Acompanhe as principais. A gente sempre bate nessa tecla, viu, Cláudia? Porque pior às vezes do que o coronavírus é espalhar essas fake news, aterrorizar ainda mais as pessoas. E muita gente Horrível. pergunta, mas os hospitais estão de campanha tão vazio, esses números aí são falsos. Eu acredito, na minha visão, que é uma negação, né? As pessoas não estão querendo dizer que a Covid está matando tanta gente. Olha, o número de ontem no Brasil são 11.519 pessoas que morreram de Covid-19. 11.519
famílias perderam os seus entes queridos, não é brincadeira. No Grande ABC, nós já chegamos aos 277 mortes nas 7 cidades. Então, vem crescendo, por isso que os governantes estão tendo que adotar essa coisa de quarentena, está se cogitando lockdown. Queria saber, da sua opinião, você acha que o lockdown é importante, já deveria ter feito? As medidas que estão sendo tomadas, o que você acha, Cláudia? Conta pra gente. Ai, eu acho que eu tô emocionada. Você falou do número de mortes, eu fiquei emocionada. E você não vai achar engraçado porque que eu fiquei emocionada. Porque eu fiz o teste hoje, né? Aqui pela cidade de São Caetano. E deu negativo. E assim, eu jurava que eu já tinha tido, ou jurava que eu tinha, porque a gente sempre pensa que está contaminada, né? A gente trabalha na área, a gente vive achando que está contaminada. E assim, é difícil saber que eu não tive, que eu não estou, e que eu tenho que enfrentar amanhã de novo isso. Entendeu? Desculpa, me emocionar bem agora. Porque Imagina, é isso difícil. mostra a batalha de vocês, né? Enquanto a gente está podendo ficar em casa, vocês não podem. Então, eu imagino realmente como que funciona. Você tem família, tem filhos, tem toda uma preocupação, né, Cláudia? Tem. E assim, eu fiquei feliz, a gente fica feliz porque o exame deu negativo, mas ao mesmo tempo você sabe que você vai ter que ir lá enfrentar tudo de novo e que deu negativo hoje. Amanhã pode ser que não tenha o mesmo resultado. E assim, você fala, ai, que legal, eu já tive, eu fui forte, eu vou vencer. E assim, não é assim, né, gente? Eu não tive, então eu posso ter amanhã. Então, assim, eu acho estranho as pessoas reclamarem de ficar em casa. Às vezes você vê que são pessoas que não precisam estar na rua nesse momento. Eu entendo aquela família de baixa renda, eu entendo o pai que precisa pôr um alimento para o seu filho ali, que deve estar desesperado nesse momento, mas eu não entendo uma pessoa que ganha, mesmo estando em casa, ou que consegue fazer o seu trabalho de casa, reclamar dessa situação. Porque eu gostaria muito de não me expor isso todos os dias com os meus filhos, entendeu? Mas Claro. infelizmente não é o que todo mundo pensa. E eu não posso fazer com que as pessoas pensem diferente, né? Filho, pega um lencinho para mim, por favor. Gente, não é fácil, porque eles vivem o dia a dia, eles estão em contato direto com essa dor, né? A Covid, na minha opinião, tem uma particularidade muito complicada, que é essa coisa dos pacientes terem que ficar sozinhos, né? Então, o papel Sim. de vocês é essencial. Além da parte médica, a parte técnica é psicológica, é de companhia, é de vamos lá, força, porque os pacientes precisam ficar isolados das famílias. Então, isso é muito complicado, né, Cláudia? Muito, muito complicado. E assim, amanhã começa para mim, começa como se fosse tudo de novo, como se fosse o primeiro dia da quarentena, quando foi tudo divulgado, que eu tive que sair para trabalhar. Porque você pega um negativo, eu falei para os meus filhos, nossa, nunca mais a mãe queria sair de casa. Já que deu negativo, vou ficar aqui com vocês quietinho. Mas não é a realidade. Então amanhã a gente tem que encarar tudo de novo. Então, assim, vocês que podem prestar um serviço, fica em casa gostosinho. É tão gostosinho a gente ficar em casa, saber que não vai ser contaminado. E vamos que vamos, né, Mar? É Fiquei isso mesmo. emocionada. É por isso que a gente tem que agradecer de joelhos a vocês, que vocês estão sendo realmente os anjos de asas e de máscaras que a gente precisa neste momento tão difícil. Clau, vai passar, com certeza, força. Ela comentou que fez o teste lá em São Caetano, porque São Caetano está fazendo um drive-thru de testagem em massa. Eles já testaram várias categorias e hoje começou a testagem de funcionários da saúde que moram ou trabalham em São Caetano, mas não fazem parte do quadro de saúde de São Caetano. Por isso a Cláudia se foi testar lá, né? Então, São Caetano está com essa coisa, e testagem em massa é uma das medidas importantes aí que o mundo está tomando. No Brasil, particularmente, ainda é muito baixa, na minha opinião. Precisa testar mais gente, porque eu acho que o pior de tudo é que essa doença é desconhecida. A gente ainda não sabe o quanto ela pode avançar, se quem já pegou pode pegar de novo. Está tendo uma segunda onda de novo coronavírus lá em Wuhan, na China, que foi o epicentro. Então a gente não sabe como que vai ser esse gráfico aí. Por isso, todos os dias a gente bate na tecla, e agora, com o depoimento emocionado da Cláudia, que é quem está na linha de frente, a gente faz outro apelo. Fica em casa e leva essa doença a sério. Para de discutir política,
Para de discutir outras coisas, gente. Não é o momento. Acreditem no que a ciência e a medicina estão dizendo. Não é um político, é a ciência e a medicina. Então, acreditem, se você puder, fique em casa. Se você não puder, todos os cuidados, máscara, higiene, tudo que você puder fazer e também ficar em casa e puder ajudar os pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes. Compra aí da vendinha mais perto. Então, ajuda também esse pessoal, né? Porque a gente precisa criar uma rede de solidariedade, né, Cláudia? Sim, e assim, todo mundo fala, né, do pequeno comerciante e tudo mais, mas é aquilo que estão postando. Você comprava do pequeno comerciante? Porque agora está Uhum. todo mundo preocupado, mas ninguém comprava, Ninguém não é, comprava, Má? exatamente. Então, É. eu acho que assim, agora tudo tem que mudar, a visão da gente muda, né? Conforme vai passando o tempo e você vai vendo, poxa, eu não comprava da vendinha aqui na frente, eu ia sempre no mercado grande e tudo mais. Então, se você realmente está preocupado com que eles voltem a trabalhar, a partir de agora, começa a comprar do pequeno comerciante, né? E assim, Má, mas é sério, é difícil, viu, Má? É difícil todos os dias a gente ter que se expor a isso, mas é a nossa profissão, a gente tem que estar lá, não é isso. É que você é engraçado, você me entrevistou bem no dia do teste. Bem no dia que eu peguei o negativo e eu falei, meu Deus, se eu pudesse, eu não saía nunca mais. Porque você É. imagina, é difícil. Me Se eu conta, pudesse. você teve colegas que foram infectados? Como é que Sim, é a sua sim. relação próxima em relação a pessoas Do, que foram infectadas? então, do hospital mesmo, nós perdemos duas colegas nessa batalha, né? Que já partiram. Teve uma que ficou entubada e já foi para casa agora, venceu, graças a Deus. Quero Graças a mandar um Deus. beijão aqui para a Mônica. Nós torcemos muito, oramos muito por ela e graças a Deus ela conseguiu. E alguns amigos que foram afastados agora, que é tudo novidade, né? Então, fazem uns 2 dias que já se afastaram mais alguns. Então, agora eles ficam em quarentena em casa com um resultado positivo e aguardando melhoras, e eu creio que eles vão voltar para o nosso convívio o mais rápido possível. Então, por enquanto, do hospital, nós perdemos duas guerreiras apenas, graças a Deus. Então, uma homenagem. Qual é o nome delas para a gente fazer uma homenagem? Então, uma é Roseli e a outra eu não estou lembrado o nome que o pessoal lá já colocou no Facebook, mas eu não Mas estou então, lembrando. Dona Roseli e a outra moça que perdeu a vida aí contra a batalha, a gente agradece também. São muitos os profissionais de saúde que estão infectados e que também perderam a vida. Então, a gente reconhece muito o heroísmo de vocês. Muito obrigada, Clau. Eu agradeço muito por um momento tão difícil você falar com a gente, mas é Imagina. importante que as pessoas vejam isso, porque não está sendo fácil. Novamente, acreditem na medicina e na saúde, e eu tenho certeza que vai passar. Para a gente terminar, deixa um último recado. O que mais você gostaria de dizer? Eu gostaria de agradecer você pela entrevista, pela consideração que você tem sempre pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, pela grande jornalista que você tem sido nesse combate ao Covid, porque eu falo que não são só nós que estamos aí nessa guerra, vocês também, jornalistas, merecem uma salva de palmas também. Para vocês também. E, e vamos que vamos, estou adorando seu trabalho em casa, viu? Eu te acompanho muito e Obrigada. fiquem em casa se puderem, por nós, viu? Amém. E tudo isso vai passar e a gente vai se encontrar, vai se abraçar e vamos comemorar aí uma vacina, uma cura e vamos aprender com a Covid-19. Ela está aí para ensinar também, mudar hábitos, mudar conceitos, mudar a forma como a gente trata o outro, né? Então, Sim, tudo isso aí tem que deixar uma boa lição, certo? exatamente, e vai deixar. É isso aí. Muito E se obrigada, depender conta de sempre com a você, gente. grande beijo, Mar. Tchau, Obrigada, tchau. viu? Boa volta, Obrigada a amanhã vai dar você. tudo certo. E você, leitora e Amém. leitora que acompanhou, obrigada. Mais tarde a gente entra aí com o boletim trazendo as principais informações. Boa tarde.